Oi. Olá, boa noite. Ok, vou esperar alguém entrar. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Estamos aguardando a Iane Melotti. Hoje quem está aqui comigo é a Isabela Barros. A Iane está tentando entrar para a gente poder dar início a mais uma live do Instituto Rock. Acho que a Iane está tendo um pouquinho de dificuldade. Vamos dar mais uns minutinhos. Boa noite. A Iane está tendo alguma dificuldade, mas já já ela está com a gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Rayane. Boa noite, Alê. Eu sou a Daniela Bauer, psicanalista do Instituto Rock. A Isabela está aqui comigo essa noite. Isabela Barros, uma das fundadoras do Instituto, junto com a Luciana e a Cláudia. E Alô, já temos a Iane aqui conosco para a gente poder dar início aí a mais uma live. Bem-vinda, Iane. obrigada pelo convite. Boa noite, Isabela. Boa noite, Boa noite. Boa Daniela. noite. E então, vou dar uma boa noite geral agora. A gente vai dar início a mais uma live do Instituto Rock, com o objetivo de trazer informações sobre a síndrome de Rokitansky. E já me apresentei, sou a Daniela. A Isabela Barros está aqui comigo, vai me ajudar a esse bate-papo, para que a gente possa conversar um pouco sobre sexualidade feminina, acho que não só das mulheres com Rokitansky, mas das mulheres de uma forma geral, porque afinal somos todas mulheres, né? E então eu vou receber a Iane, psicóloga, psicanalista, especialista em sexualidade humana pelo Instituto de Psiquiatria da USP, doutora em ciências médicas pela Unicamp e professora de neurociência do curso de pós-graduação da PUC. Junto a outras psicólogas que fazem parte da equipe do Instituto, nós temos desenvolvido um trabalho, um serviço de atendimento psicológico para as meninas, as mulheres e os familiares, com o intuito de fortalecê-los, dividir experiências, para que eles possam encontrar um lugar de acolhimento, pertencimento e uma busca por um tratamento adequado para o perfil de cada um. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre os aspectos psicológicos da sexualidade feminina e também para bater um papo, para tentar derrubar alguns mitos que acabam limitando a vida sexual, em especial das mulheres acometidas pela síndrome, né? Então, assim, brevemente, para quem não conhece, Rokitansky é uma síndrome rara, congênita, que afeta o sistema reprodutivo feminino durante a gestação das meninas. Elas nascem sem o útero ou com ele subdesenvolvido, assim como um canal vaginal com uma redução de profundidade e diâmetro, ou ainda com uma genesia dos 2/3 superiores. A genitália externa é normal, mas isso afeta de modo de sobremaneira a vida das meninas e da família, não só no seu corpo físico, mas também no seu imaginário. Então, do ponto de vista psicológico, eu queria fazer a primeira pergunta para a Isabela, se ela poderia contar um pouco para a gente sobre esse processo do diagnóstico e como isso impactou na sua vida e o que psicologicamente isso trouxe para você. Como é que você lidou com isso? Boa noite para todo mundo que chegou agora. Então, eu acho que a primeira coisa que passa na sua cabeça, né, quando você recebe o diagnóstico é se isso te faz menos uma mulher do que qualquer outra, assim, né? Tipo, o não ter o útero, não ter o canal vaginal, coisas que na biologia, né, te definem como te define no corpo da mulher. É muito difícil. Na sociedade você tenta se encaixar
em lugares, em caixinhas, em padrões, e isso te tira completamente de qualquer padrão, qualquer coisa que você imaginou para sua vida. Enfim, então eu acho que para mim foi uma sensação de perda de algo que eu nunca tive, perda de uma possibilidade, perda de um espaço de pertencimento que eu sentia, e eu acho que o processo psicológico que eu fiz para poder estar no lugar que eu estou hoje foi tentar entender que não existe, né? Que não existe o lugar para cada um, que todo mundo tem um lugar, independentemente de como você é, né? Daqui no caso, pra gente é assim. Uhum. Quer dizer, então, né, Yane, se a gente puder ampliar aí essa questão da Lela, né, que já tem um percurso aí, como tantas outras mulheres que a gente tem escutado, né, o que você acha que você pode contribuir aí e trazer desse lugar fora da caixinha, né, dessa sexualidade que se constitui primeiro e que tem que ser revista, né? Desse lugar de mulher, que sexualidade é essa? Você pode falar um pouco pra gente? Sim, posso falar sim. Primeiro, boa noite para o pessoal que está entrando aqui, dando boa noite para a gente, né? Olha, eu diria assim que não sou eu que estou falando, eu estou falando em nome da nossa ciência, que é a ciência psicológica, né? Porque a gente tem muitos estudos em sexualidade, os aspectos psicológicos, inclusive os aspectos psicológicos nas mulheres que têm a síndrome de Rokitansky, tá? Aí quando você diz assim que falar da sexualidade da mulher com Rokitansky é falar da sexualidade, né? Feminina, falar do que isso que a Lela falou no começo, né? Então eu descobri que eu não tenho alguma coisa e aí eu tenho que fazer um luto, né? Eu tenho que fazer um luto de algo que eu achei que eu tivesse e eu não tinha. E toda mulher tem que fazer esse luto. Não é, Daniela? Toda mulher Sim. passa por esse processo de então eu não tenho, eu não sou igual ao homem, enfim. A gente tem toda essa questão com a nossa sexualidade que se mistura com definições, com nomes, com palavras. Então, por exemplo, a gente fala muito assim, eu nasci sem vagina, né? Sem vagina, sem o canal vaginal. E aí a gente acaba misturando um pouquinho o que é a vagina, o canal vaginal. Então eu não vou poder ser mãe, então eu não vou poder ter sexo, então eu não vou poder transar, não vou poder sentir prazer, Acho que são né? pontos bem importantes, né, Yane? Não é? Não é verdade? Então, o que a gente sempre discute isso, né? Então, como é que a gente vive essa sexualidade? Então, a sexualidade, ela sempre, quando começaram os primeiros estudos de sexualidade com Kaplan, Master e Johnson, ela sempre se apresentou de uma forma linear, né? Então, desejo, excitação, muito focado nas questões genitais, né? Nas genitálias, orgasmo e resolução, né? E a Basson, que é uma outra estudiosa sobre sexualidade, vem dizer pra gente assim, olha, a resposta sexual feminina, ela não é tão linear assim quanto se imagina. Por quê? Porque um dado chamou muito a atenção, que é que a grande maioria das mulheres saudáveis, mulheres, né, sem nenhum tipo de interferência biológica, essas mulheres, elas não possuem um desejo espontâneo para se envolver numa relação sexual. Olha que interessante. Mas isso quer dizer, então, que a maioria das mulheres não quer transar, não gosta de sexo, é isso? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que a resposta sexual da mulher, ela não é linear dessa forma, ela é circular. A mulher é capaz de se envolver na relação sexual
a partir do momento em que ela começa a se excitar e passa a desejar a relação. Ou ela pode desejar a relação e partir para a relação e desejar a relação se ela tiver com os aspectos físicos, psicológicos, sociais, afetivos, de autoestima, de parceria, né? Ela vai se envolver nessa relação. Então, isso é uma vantagem para nós mulheres. Nós temos um ciclo de resposta sexual circular, ou seja, vocês sabem aquela frasezinha assim, pegar no tranco? Então, é isso. Aí começa, vai, não tô muito afim, então, daqui a pouco você vê se você se envolveu na relação, né? Então, a mulher pega no tranco, muito, uma Então, mas grande o que parte você das então está mulheres. querendo dizer, né, Yane, é que aquela história das preliminares, né, que é uma questão muito colocada, né, e que a gente tem conversado muito, né, ela é fundamental, né, para qualquer mulher. E principalmente, né, a gente pode dizer, ela é muito importante para tranquilizar, né, e para favorecer que as mulheres com rock dance, que às vezes ficam tão tomadas, envolvidas, pensando na dor, no não vou conseguir, vai doer, eu tô seca, não tô lubrificada, né? Para ela poder saber da importância dessas preliminares, para poder pensar realmente no próprio prazer, né? E poder Exatamente. relaxar, porque o que a gente está dizendo é que a sexualidade ela não está só no corpo, mas ela está no corpo e na cabeça, né? Sim, Se a tá no cabeça não corpo. deixa, né? Sim. Fala, Lela, você ia falar alguma coisa? Não, eu só concordo totalmente, porque eu acho que o mais essencial, assim, realmente, principalmente para uma mulher com Rokitansky, é que a preliminar, principalmente porque eu tive uma dificuldade para fazer meu tratamento, no meio do tratamento, que eu tinha muita tensão na parede vaginal, tipo, muita tensão. As preliminares são uma coisa, é um processo que ajuda você a relaxar e poder chegar em algum momento que fazer penetração possa ser mais prazeroso, possa sentir menos dor. Então, é essencial e não é muita gente que sabe, não é muita gente que entende a importância. E eu mesma não entendi até poder passar por esse processo. Então, Assim. aí é que a gente vai chegar na questão, né? Porque a gente acaba focando relação sexual, a gente associa com penetração. Né? Muitas pessoas, eu diria que a grande maioria, a grande maioria refere que só é capaz de ter relação sexual. Às vezes a gente ouve muito em contexto de consultório, né? Ah, eu não tenho relação. Mas assim, como assim não tem relação? Não tem relação, não tem relação. Quando a pessoa às vezes fala relação, ela está se referindo à penetração. Como se a penetração fosse o último, ou o único, ou o objetivo maior da relação sexual. Objetivo final, assim, né? Final e o objetivo. Senão não é transa, senão não é relação, né? Senão não é uma relação sexual. E aí é que fica todo esse problema. Por quê? Porque não é pela vagina. A gente tem um mito assim de uma teoria que teve há muito tempo atrás e que ainda persiste. A gente ainda ouve muito, mas não é comprovado, não está comprovado ainda, que é a existência do ponto G, que é nos 2/3 da vagina que fica ali, algum tecido ali que Você não quer mostrar a vulva para a gente poder para a gente pensar, trazer isso no concreto? Então, O que você então, acha? então vamos lá, vamos lá. É que eu ia falar só Que do aí a gente ponto traz G. até o ponto G. A gente traz o ponto Vamos lá, G então. junto. Olha, então vamos Anota lá. aí. O que a gente tá chamando, primeiro, é bom que a Dani vai me colocando no eixo aqui, né? Porque a gente tem Isso. tanta coisa para falar, né, É Dani? muita coisa para falar, né, Yane? Aí Ó, eu vou te trazendo de então volta. vai me trazendo, vai me trazendo. Isso. Olha, vocês estão vendo aqui, né? Ó, isso aqui a gente normalmente chama de vagina. Uhum.
Mas isso aqui não é vagina, isso aqui é uma vulva, tá? A vulva, olha, aqui estão os grandes lábios, os pequenos lábios, tá? A entrada para o canal vaginal tá aqui, aqui os pequenos lábios. Aqui tá a uretra, não sei se vocês estão vendo direito, porque para mim tá super pequenininho por causa do celular, né? Não tô. Ó, aqui a É um uretra, pontinho bem bem pequenininho, né? pequenininho aqui, olha, que é um buraquinho. Quer dizer, quando E as mulheres perguntam, o xixi sai por aí. o É, e a xixi mulher sai quando pela consegue fazer xixi. uretra, Porque essa é né? uma É questão, né? isso, As mulheres com é rockdance que o xixi sai exatamente. por onde? O xixi sai pela uretra. Exatamente, sai por aqui e aqui, por aqui é o canal vaginal, por onde entra o que você quiser, né? Que te dá prazer, né? Enfim. E aqui é o clitóris, tá? Que Uhum, é essa parte aqui, que é uma glandezinha, né? É onde a gente tem mais prazer, onde a mulher sente mais prazer. Então, aqui é a parte externa. O problema é que as mulheres são pouco representadas por isso. Eu não estou uhum, dizendo assim pouco. Eu estou dizendo historicamente, antropologicamente, as mulheres não tinham, não tem essa referência, não tem esse desenho, não uhum, tem, não sabem o que tem, o que faz com que muitas meninas, muitas vezes, quando começam a se desenvolver, se sintam anormais, né? uhum, Parece que eu estou falando umas coisas que não acontecem, né? Mas uhum, acontecem, tá? Acontecem, uhum. existem muitos estudos nesse sentido. Agora eu vou pegar uma outra peça aqui, que é esta peça aqui, que já tá vendo? Já fica bem mais complicado. A gente sempre é representada assim, né? Talvez você Tá? pudesse Que é afastar ela aqui, só um pouquinho, Yane, para a vamos ver se gente eu ver um consigo pouquinho melhor. aqui. Ficou ótimo aí. Dá Acho para ver que assim? dá. Ó, então vamos supor que aqui, tá? Aqui é a parte externa, Externa. tá? A Uhum. gente tirou, fácil, né? Aí Super aqui fácil. o canal vaginal, tá? Este aqui agora eu vou colocar de lado o canal, tá Sim. bom? Este Uhum. aqui é o canal vaginal, certo? E Uhum. aqui tá o útero, etc. Uhum. Bom, neste canal vaginal aqui é que eu tava falando do ponto G, que acreditava-se que tinha, que aliás foi um médico, que não me ocorre o nome agora, esqueci o nome dele, que começa com G, né? Aliás, muitos homens, né, falando da sexualidade feminina, e começa com G, então era o ponto G. Então, o que ficava nesse segundo terço aqui Uhum. da vagina, que estaria o grande prazer da mulher. Mas isso não é. Isso é um mito, ok? Então vamos Uhum. pensar. Por quê? Os mitos fazem com que a gente tente se encaixar em coisas que dá para encaixar. Se não tem ponto G, não está aprovado, pode ser que alguém tenha, que algumas tenham, que tenham prazer na penetração, tenham orgasmo pela penetração, Uhum. mas essas preliminares, essa excitação, essa erotização das genitálias, não apenas da vulva, né? Uhum. Mas das zonas erógenas, dos seios, nádegas, enfim, onde a gente sentir que tem prazer, isso que é importante explorar. Por isso que a gente chama de preliminares. Por quê? Uhum. As preliminares é que vão preparar o corpo para se excitar. O corpo Uhum. excitado, ele vai ter, né, na mulher, tá bom? Eu tô enfatizando as mulheres aqui. Ele vai ter um entumecimento, ou seja, essa parte aqui ela fica mais inchadinha, ela fica Uhum. mais entumecida, né, que a gente fala, ela fica mais inchadinha, ela parece até que fica meio durinha, né? Aqui o Uhum. clítoris também endurece, tá? O Uhum. clítoris é uma Uma parte vascularizada. extremamente sensível. Uhum. E tem que saber ser tocado. E quem é que sabe tocar o clítoris? A própria mulher. Ah, que bom, né? Porque o que acontece? Tem mulher que acha que não, que o Uhum. homem tem que saber.
Ou que o homem é ele que é capaz de dar prazer para ela, ou ela tem que satisfazê-lo porque ela tem ali o canal ali, né? O lugarzinho para ele ficar ali quentinho, bonitinho. Mas não é assim, né? Então, essa questão do clítoris, inclusive se você toca de uma forma ruim, rapidamente fica ruim. É por isso que eu estou falando isso só para dizer que é bom, mas às vezes, não, então tá bom, então é o clítoris, vamos lá, né? E então tudo isso é a mulher que tem que dizer para a parceria, tá? Como é que ela é. E ela só pode dizer se ela souber, se ela conhecer. Eu costumo dizer, ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém tem o caminho, o mapa da mina, né? O mapa, literalmente o mapa da mina, né? A gente tem que oferecer. Se você não souber dizer qual é o caminho do seu corpo, você também não vai ter prazer. Agora, para você dizer qual é o caminho do seu corpo, você tem que encontrar esse caminho. Sim. E esse caminho é um caminho que tem que acontecer com todas as mulheres. Então, e pensando um pouco sobre isso, né, Yane, o que eu acho que acaba ficando talvez diferente para as mulheres que têm rock dance é que de uma hora para outra elas são obrigadas, né, vamos dizer assim, a pensar talvez antes da hora sobre a própria sexualidade, né, sobre o corpo. E aí tem uma construção que tem que ser feita, né? Não só a construção desse espaço dentro, né? Mas uma construção em direção à descoberta de como ela pode usufruir do próprio corpo, né? Só que eu acho que isso se confunde, porque aí fica muito aquela questão como se ela ficasse no lugar daquela que não tem desejo, porque se sente com um corpo diferente, e pensando muito mais, às vezes, do parceiro do que em si, né? Então, a gente vê muitas questões que a gente recebe relacionadas à falta de desejo. Se eu tenho rock Tansky, então eu não tenho libido, né? Gostaria até que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho condição de sentir prazer ou não? Vamos respondendo, né? Assim, por partes, aí vamos que tal? Não existe. A falta de desejo, ou desejo hipoativo nas mulheres, ela é frequente, mas não nas mulheres com rock Tansky. Tá? Não é rock Tansky. Não é algo do rock Tansky. Não. Pode acontecer com qualquer mulher. Com qualquer mulher, tá? Porque a libido, que é o desejo sexual, não está relacionado justamente porque ela tem as partes excitatórias, sensíveis, clítoris, e se ela deseja, né? Então não tem relação com o desejo. A síndrome de Rokitansky, ela altera, assim, que a gente já, né, viu em alguns artigos, alguns trabalhos, que ela altera a autoestima, ela altera a questão da feminilidade. Por quê? Porque é muito imposto à mulher que ela seja mãe, né? Então, ela tem 13 anos, já está sendo, né? Como você não se vai a ser mãe, feminilidade né? tivesse vinculada a poder gerar uma vida, né? A fertilidade, né? Né? Assim, tem toda assim, uma questão em torno disso, obviamente, até não é o caso da gente entrar aqui, né? No quanto a fertilidade influencia, né? Mas isso está vinculado a uma questão social, cultural. Isso não é um problema biológico do ponto de vista de excitação sexual. Claro que vai ser do ponto de vista para você gerar, porque não tem aí um útero, enfim, né? Mas não é. Respondi? Respondeu. A gente recebeu uma pergunta também, Yane, dizendo assim, se eu for homossexual, né? Uma mulher que é homossexual e tem rock, né? Ela precisa fazer o caminho
de construção de um canal vaginal? Ou ela pode simplesmente exercer a sexualidade dela e encontrar prazer de outras formas que não através da penetração? Né? Que foi o que a gente falou um Então, pouco antes de sim, como pois a é. sexualidade acaba acontecendo só, né? O sexo só através da penetração, né? Isso. E aí é uma grande preocupação nossa, eu acho, do Instituto, né? Não sei se Uhum, ela vai concordar comigo, mas assim, fica muito focado numa questão assim, então, para eu me sentir normal, eu tenho que ter vagina. E muitas vezes isso é a qualquer custo, né? uhum, Então, uhum, é isso que vai me dar essa normalidade. uhum, Né? Então, assim, não é uma questão da homossexualidade. Eu uhum, não acho que é algo específico da homossexualidade, mas sim é algo específico da mulher pensar para quem que é essa uhum, vagina. sim. Já que Você o quer prazer falar eu um posso pouco, ter de Lela? várias formas. Talvez seja bom a Lela falar um pouco sobre Fala, isso, Lela, né? claro. Então, acho que isso foi uma coisa muito presente na minha vida, porque eu descobri a síndrome, eu fui diagnosticada com a síndrome aos 13 anos, e aos 13 anos, sinceramente, não faz sentido nenhum eu pensar na minha, na minha fase de vida, não fazia sentido nenhum eu pensar sobre sexo, sobre penetração, tipo, no momento, sobre fazer o tratamento, mas na minha cabeça e às vezes também da minha mãe, assim, né? Porque era uma coisa muito nova. Fazer o tratamento significaria tirar uma coisa da minha frente, tirar uma aflição de mim. Tipo, isso eu resolvi. Tipo, isso eu tiquei, assim, da minha síndrome. Isso já foi. Mas não é isso, porque eu estou aos 18 anos agora, terminei meu tratamento. E não porque demora esse tanto de tempo, mas porque não fazia sentido para mim na época. Eu não tinha Uhum, motivação nenhuma, meu corpo não queria, meu corpo não aceitou, uhum, entendeu? Porque a minha mente não tava fazendo tanto, porque não tava fazendo sentido na minha cabeça, meu corpo não tava aceitando, tava uhum, doente, tava outra coisa, eu tinha 13 anos, para mim aquilo não fazia sentido. E também, quem sabe, também não faria sentido com 18 anos. Conheci uma menina que disse que tinha síndrome de Rockefeller, que também conheci ela em Boston, que ela tem 25 anos e até hoje ela não fez o tratamento, para ela não fez sentido, ela não é homossexual, ela, enfim, também se ela também poderia ser, mas só que não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com ela mesma, ela não quis. E ela não sabe que ela vai estar pronta, mas ela vai fazer. E ela tá numa relação amorosa, mesmo assim, que o parceiro dela entende e compreende, ela explica, eu acho que explicar e poder se expressar é o mais importante. Então, ter a vagina ou não, não vai melhorar, não é uma cura para sua síndrome. Você vai ter a síndrome, você tem, ponto, entendeu? uhum, Vai fazer a vagina que vai te tirar um pouquinho, eu tenho mais ou menos a síndrome agora. Não, entendeu? Você vai fazer a uhum, vagina quando ela for te servir, não servir o outro, entendeu? uhum, Isso, Porque ela ótimo, tem que te perfeito, servir. perfeito. Então, quando eu uhum, entendi isso, porque eu fazia isso mais para as pessoas entenderem que era normal, qualquer relação que eu fosse ter, ninguém, como se eu devesse alguma coisa para outra pessoa. E eu acho que não é isso, entendeu? uhum, Então, muitas vezes pode machucar, sim. Às vezes a pessoa que vai lá e tá desesperada para fazer o canal, eu não tô falando isso julgando, tô falando isso dizendo alguém que passou por isso. Querer fazer a cirurgia logo, como se fosse uma solução rápida. Só que uhum, no fim você se prejudica muito mais do que você se uhum, ajuda. sim. É, Então, eu acho que é muito difícil isso e para isso que serve o apoio psicológico, você poder se entender, você poder se conhecer para você fazer a decisão certa. E Lela, você poderia perfeito, explicar, perfeito. Diane, desculpa, acho que essa frase da Lela é emblemática, né? E ter podido acompanhar esse crescimento é de fazer chorar, assim, essa menina. E, mas você podia explicar para a gente, porque o Instituto, ele preza muito e ele acredita, né? No caminho construído, então pensando no uso dos dilatadores, né? E a gente tem contato com mulheres diferentes, algumas já fizeram cirurgia,
cirurgias há mais tempo, com técnicas mais antigas, cirurgias mais novas. É. Será que vocês poderiam comentar sobre o uso do dilatador, a Lela para ela, e você, né, pensando nessa Tá. construção aí? Eu até tô vendo aqui que a Cleo, nossa É, companheira aí de jornada, ela tá perguntando aqui, né, que o uhum, tratamento, assim, o tratamento, a gente pensa em tratamento de primeira linha, de segunda, terceira. A cirurgia é uma possibilidade, né? Que assim, a gente não está aqui para discutir a cirurgia, já teve lives, inclusive, para falar sobre isso, mas a gente está para pensar no que a Lela falou, deu assim pra gente, né, de presentinho aqui, é essa questão de parece que eu estou devendo algo, porque é uhum, isso mesmo, Lela. A sociedade está cobrando isso das mulheres. E é por isso uhum, que causa tantos distúrbios psicológicos nas mulheres, isso já comprovadamente, tá? sim, E aí, uma mulher que passa, esse estudo que alguns artigos que já foram publicados mostram que as mulheres que fazem tratamento cirúrgico e passaram por tratamento psicoterápico, o uhum, tratamento é mais bem sucedido, sim, com né? certeza. Então, porque o tratamento psicológico, ele é super importante. Os dilatadores, que também é uma forma menos invasiva Uhum, de uma construção, de uma abertura, de sentir essa vagina, de sentir essa região, esse lugar, que é Isso. acompanhado pelo fisioterapeuta também, é super importante. Mas tudo tem que ser feito com prazer. Tem até uma uhum, pergunta que eu vou aproveitar para responder, que fizeram, mas eu posso me masturbar quando eu estou usando dilatadores? uhum. Lógico, né? Pode, se você Melhor estiver ainda. sentindo prazer, pode, É não que, é? deixa eu explicar uma coisa que eu vou falar um pouco da minha experiência. A questão de se masturbar fazendo o tratamento, ele deixa a região muito mais elástica, muito mais receptível ao tratamento. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, para poder realizar o tratamento. Então, para as mulheres que fazem, eu acho que também como uma forma de se conhecer e poder ajudar com a dor, porque você sente muito menos dor, você consegue avançar muito no tratamento quando essa área está excitada, quando porque seu canal, minha fisioterapeuta fala também que quando está excitado, seu canal vaginal, ele fica mais elástico, ele fica mais, ele se expande mais, então para fazer o tratamento é muito melhor. Uhum. Isso. Ele E fica se, Ele fica receptivo, né? receptivo, E Fica se você tá receptivo. e isso, Lela, assim, se você tá relaxada, né, e para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, se você tá relaxada, isso é bem melhor para você receber, para você se Uhum, conhecer. Porque sim. a gente tem um problema que é a dispareunia, que é dor na relação sexual que acontece tanto em homens quanto em mulheres, que é dor na relação, que muitas vezes você tem tudo anatomicamente normal, mas aquela tensão pode levar a uma dor na relação, uma Sim. dor pré, durante ou após, né, Uhum, a penetração, a introdução no ato ali, né? Uh, e aí aí a gente tem casos mais graves, que é o vaginismo, né, que avança para essa questão dessa trava, assim, que não tem, existe uma contratura muscular, porque ali embaixo, né, deixa eu pegar de novo aqui tudo aqui embaixo, a gente chama da musculatura do assoalho pélvico, uhum, né? Então, desde o tempo de Kegel ou Kegel, né, que o pessoal começou a usar esses exercícios, inclusive usar para incontinência urinária, para perda urinária, eles foram sendo utilizados para desensibilização sexual, uhum. né? E Anne, só emendando aqui no que a Lela falou, os vibradores eles também podem ser usados para dilatação? Podem, podem, Uhum, desde que uhum, eles não te machuquem. uhum, Né? Tem um Desde que tamanho sejam. adequado, eu acho que eu vou usar também. Tem uma outra coisa que são as bolinhas tailandesas,
né? Eu não tenho aqui, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Que tem várias bolinhas, elas têm desde a da menorzinha até a maior, que você pode introduzir aquelas bolinhas também, né? Tudo de uma forma. O que é importante a gente ressaltar aqui, e que eu acho que é o nosso objetivo, eu acredito que do trabalho, nosso trabalho de psicólogas aí, é que tudo tem que ser feito desde que seja desejado, né? Porque a sexualidade é algo muito íntimo para ser obrigado, para ser algo, eu tenho que fazer porque, enfim, eu vou me sentir mais normal, né? E acho que também é importante, né, Yane, que a gente tem frisado muito no Instituto, é que as mulheres com ROC e as famílias possam ser bem acompanhadas, né, por profissionais que as informem, né, e as orientem daquilo que é possível, quais são as escolhas, né, que tem uma questão do tempo que se faz importante, né, que eu acho que é isso que a Lela também trouxe. É o que a né? gente vê, é que geralmente as meninas descobrem muito novinhas, ou por algum acidente, alguma coisa acabam descobrindo, ou porque não menstruam. E essa fase de menstruação, elas são muito novas ainda, né? E aí quem é que vai atrás disso? Geralmente a mãe, né? E que, obviamente, se funde ali com as questões maternas e isso é importante, esse trabalho familiar também, para se entender o que está acontecendo, né? Então, eu tenho até a pergunta de uma mãe, né, que diz assim, porque muitas vezes a descoberta do rock dance que se dá em momentos diferentes, né? Primeiro pela ausência da menstruação, né? Então aí descobre que não tem o útero, mais tarde começam, enfim, os exames de imagem, cariótipo, toda aquela sequência de exames e que vem a descoberta da ausência do canal vaginal, né? E uma das dúvidas é assim, em que momento introduzir as questões de sexualidade, né? A mãe fala quando ela quer, quando ela acha, a menina tem que pedir essa conversa é feita por quem, né? Acho que esse é um ponto importante também, né? Dani, eu não sei se você vai concordar comigo. Capaz que sim, né? Porque a gente concorda em tanta coisa, mas assim. Não sei, a gente pode não concordar a gente também, pode não tudo concordar, bem. mas vamos pensar. Eu acho assim, eu tenho uma piadinha que eu conto, que assim, um menininho vira pro pai e fala assim, pai, o que é sexo? Aí o pai, ai, desespera, pega a mãe, senta, pega o livrinho, senta, blá, blá, blá. Ai, não, ai, porque você mentiu. Aí o menino fica olhando. Aí ele fala pro pai, e o meu é feminino ou masculino? Ele ia só preencher ali, né? Sexo é feminino ou masculino? Tipo, entendeu? Então, essa Falaram nossa demais, né? ansiedade, falaram demais, porque eu acho que a gente tem que escutar primeiro, né? Onde você ouviu? Por que que você quer saber? Como é que é isso para você? Né? E estar aberto, porque a gente não conhece. A gente, os adultos, as mães, os pais aprenderam da mesma forma que os avós, blá, blá, blá. E isso faz com que a gente muitas vezes não tenha resposta e fique muito ansioso na hora que o menino vai preencher a fichinha lá, o meu sexo é masculino ou feminino, né? E então a gente acaba atropelando, né, de uma certa forma. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sempre tem que ouvir, né? Mesmo porque na fase em que as meninas descobrem que é a adolescência, ou são púberes ou pré-púberes, mas geralmente já estão na puberdade ali, as transformações externas já estão acontecendo. Há uma retração, uma timidez, uma volta para si mesma, para a sua individualidade, para a sua subjetividade. Então, isso já faz parte do nosso desenvolvimento psicossexual. E é isso que a gente tem que estimular nos nossos filhos, essa intimidade, essa coisa é algo seu. A sexualidade é algo seu, né? É algo próprio. E a gente tem que se apropriar disso. Sim.
Mas é difícil, né? Porque às vezes as famílias lidam com as próprias dificuldades também nesse setor, né? E acho que esse É, foi um dos motivos que a gente achou importante poder falar sobre a sexualidade, porque senão a gente acaba falando só do órgão, né, do espaço que falta, ou do órgão que não tem, e não fala do que poder fazer com isso, do né, biológico, do né? Aí não biológico, fala né? assim, nossa, como é bom, né? Como transar Uhum, é bom, como sexo é bom. E pode ser ruim, uhum, né? E aí, uhum, se todo mundo, as mulheres, as pessoas, né? Mas as mulheres, vamos pensar, elas vão para a primeira experiência sexual, se uhum, decepcionam, falam, nossa, mas é isso? Então tem algum uhum, problema? Não vi uhum. estrelinha, não vi cometa, não vi nada. Às vezes não vê nada mesmo, né? Porque nem dá tempo de ver nada. E aí acha que o problema é dela. Não é Então, verdade, e Léo? aí as mulheres com rock acham que o problema é mais dela ainda. Mais ainda. Porque Uhum, isso estaria atrelado à ausência de uma vagina. uhum, Quando na verdade existe muitas coisas antes dessa vagina. Existe um uhum, relacionamento, existe uma excitação, existe muita coisa antes para a relação ficar boa também. uhum. Sim, com certeza. E acho que também isso que você falou, né, do fato do prazer não estar restrito à penetração vaginal, né, dessa possibilidade da descoberta das outras partes do corpo, né, e que isso com o tempo, né, e com o próprio investimento que a mulher vai fazendo no corpo dela, isso acaba vindo, né, mas ela precisa se permitir também, Sim. né, você não acha? Ela precisa se permitir e ela tem que romper todas as barreiras que não a permitem que sinta isso. Uhum, Né? Porque eu acho que tem muitas coisas aí para você pular, né? Moral, tem tanta coisa aí que vai influenciar nessa nossa cultura, né? Que coloca ou você é a mãe ou você não é a mãe, né? Ou uhum, então, como é que você funde essa questão do prazer, né? Esse lugar uhum. que constrói a sexualidade, que não é só o biológico, né? Não é o Então você diria que biológico. o prazer começa aqui, Com né? certeza, O com prazer ou o certeza. desprazer, O né? prazer começa aí. Uhum. Exatamente. Quer dizer, Começa na. então, a construção do feminino e da sexualidade, e do indivíduo, de tudo mais que a gente pensar, também começa em cima e não Começa em embaixo. cima. Não, e Começa se em cima. começasse embaixo, muitas mulheres transexuais ou que se identificam com um outro Gênero. gênero, não poderiam sentir, ter construir essa feminilidade, né? Sim, eu acho que é um ótimo Então, ponto, né, Yane? É. Exatamente, porque a gente vive esse binarismo, né? Então, o Aham. macho e fêmea. Mas entre o macho e a fêmea, mesmo biologicamente, tem muitas coisas, Uhum. né? Tem até um texto da Sterling que ela propõe 5 sexos, Uhum. É verdade, né? é Ela propõe verdade. 5 sexos. Merme, terme, não, 5 sexos, macho, fêmea, e entre esses, né, Uhum. a sexualidade. Aí o argumento, geralmente o contra-argumento mas não é a maioria, porque é uma síndrome Uhum. rara, isso não é sempre. Mas e aí? Então, mas será que o mundo também ele não é feito dessas pessoas que são raras, né, na verdade? Claro, né? Né? E esse, Certamente. e esse funcionamento binário ele é muito humano, né? Porque é o claro e o escuro, é o bom e o mal, é Sim, o homem e a mulher, né? É é, quase que uma forma de proteção mental, né? De que as coisas ficam sim, naquelas sim, caixinhas que a Lela falou no início, exatamente, né? exatamente. Então, acho que para uma mulher com rock dance, né, ter que sair da caixinha,
né? Da É, caixinha social, religiosa, enfim. assim, não é o caso da síndrome de Rokitansky, que muito a questão da citogenética, né? Então, é XX, então a confirmação feminina, mas outras síndromes, por exemplo, dá tempo de contar a história da Maria Patinho rapidamente, ou a gente ainda tem rapidamente uma Rapidamente. atleta, né? Uma atleta de 1900 lá, ela super atleta, foi fazer um exame de sexo que tinha, ela esqueceu o atestado de sexualidade, né? Que existe pelos Jogos Olímpicos, etc. E ela descobriu que era homem, que ela era XY. E até então ela se conhecia como mulher. Ela Uhum, também não sabia que ela era uhum, XY, né? uhum, Que é um outro caso, a síndrome de Morris, o caso dela. E foi tirado tudo dela, tudo. Os prêmios anteriores, foi tirado tudo. Aí o Comitê Olímpico, na época, falou para ela, olha, tudo bem, vai para sua casa, tá tudo certo, a gente não vai comentar nada, fala... Ela falou, não, eu me conheço como mulher, eu sou mulher. uhum. E ela lutou, então ficou um caso bem famoso por conta disso, e ela lutou e teve de volta todos os troféus e continuou disputando como mulher, Uhum. né? Que bom, né? Saber que tem umas guerras vencidas, né? Umas batalhas Tem aí, né? muitas batalhas. É. Tem muito material, né? Tem muita coisa científica para a gente ver. E essa é outra coisa importante da sexualidade, né? Porque às Uhum, vezes a nossa referência, principalmente masculina, às vezes chega e fala assim: nossa, eu quero ser igual aquele ator de filme pornô. Aí você fala, meu uhum, Deus, ó a referência, mas e agora? Não dá, é editado, não é assim que funciona. uhum, E são mitos, né? Não, mas é assim, uhum, porque... E, na verdade, tem muita coisa, tem muito material científico, né? Que uhum, mostra, tem grandes estudos, tem um estudo super importante com a população brasileira em sexualidade. uhum. Enfim, a gente precisa sempre falar muito sobre esse assunto. Então, e tem uma outra questão também, né, que às vezes aparece com relação ao tamanho do canal construído, né? Porque as mulheres com Rokitansky têm que pensar sobre esse canal, né? As que têm o canal talvez nunca tenham pensado qual é o tamanho do Do canal canal. que tem, Uhum. né? Elas, na hora do sexo, devem pensar o que que eu gosto, o que que cabe em mim, o que que não me machuca, o que que eu prefiro ou não prefiro, né? Mas esse vira um outro ponto que parece que elas acabam se fragilizando, né? Pensando o que que cabe em mim, né? O que que eu tenho que construir e que mais uma vez as afasta, né, desse contato com o próprio tamanho que o corpo tem, né, com o que que ela quer acolher. Nossa, eu sei até quantos centímetros no canal tem. Ah lá, Depois de ter Oi? Rocktails. Até 100 centímetros o tamanho do meu canal. Depois de ter Rocktails, que acho que é isso que eu conheço no meu corpo. Não é? Não é? pois é, e poderia conhecer outras tantas coisas, né? Ou em algum momento isso poderia ser deixado de lado, porque ela já construiu esse tantão, né? Então ela pode se aproveitar de outra forma, né? Realmente. Mas acho que Claro. ficam muitas questões sobrepostas, né? Sim, E essa é uma conversa inicial para a gente poder abrir esse tema da sexualidade, né? Para que as mulheres possam estar fazendo perguntas, estar trazendo dúvidas de forma anônima ou não anônima, e propondo conversas mesmo, né? Para a gente poder explorar mais esse espaço para elas, né? claro, claro, claro. Uhum, Isso é bem, bem importante, né? Essa abertura para que a gente consiga ampliar mesmo essas discussões, né?
A gente tem mais tempo? Já tá? Como é que Tem mais tá? um Tem, pouquinho, mais tem um mais um pouquinho. pouquinho. Você Mais Eu 10 acho. quer minutinhos. mais 10 minutinhos? Ah, Você 10 quer tá bom. falar algo? Ih, tem bastante. É que assim, o que eu acho que a gente Diga. tenta se colocar muito num modelo, né, Uhum, de normal. Então, e é essa pergunta que a gente ouve rotineiramente. Eu sou normal? É normal gostar disso? É normal fazer isso? É normal, é normal me masturbar? Vai me fazer mal? Então, são coisas assim que você precisa do outro para te dizer o que é normal, uhum, né? E em termos de sexualidade, é, claro que existem as patologias, as filias, as coisas que extremam, né? uhum, Mas a gente tem muito essa questão, assim, eu tô casada, eu posso me masturbar, é normal? Eu senti vontade de uhum, me masturbar casado, uhum, né? É como se ficasse cindido. Então, o muito importante da sexualidade humana, que uhum, não é só o intuito não é só reprodutivo, é a fantasia. É o quanto uhum. aquilo quanto você tem que fantasiar, né? Sim. Fantasiar psiquicamente, aquilo que te excita, aquilo que te deixa, aquilo que te dá o maior prazer possível para você chegar à sua satisfação Uhum, sexual, né? E a sim. satisfação plena é uma redundância, né? Mas assim, eu não sei, né? Também, mas enfim, essa satisfação sexual que ela é importante, aquilo que te deixa, e quanto essa fantasia, muitas vezes, quando você consegue dividir com a parceria, isso fica Uhum, melhor ainda, sim. né? Porque vocês conseguem dividir um momento de prazer, de sexualidade ali, em que o normal é você, É o que vocês é, estiverem com vontade de fazer. né? O normal que Desde você que não se gosta. ofenda, né? Desde que não haja Uhum, uma disparidade ou abuso né, na relação, certamente é isso, né? Então, essa apropriação do corpo, da fantasia, e isso muitas vezes a gente fica tentando reprimir, assim, sobremaneira, né? Então, não posso pensar uhum, nisso porque não é bom, porque. Na verdade, a gente vai por parâmetros que a gente não sabe, né? uhum, sim. Então, com os homens, por exemplo, acontece muito, já é dado de pesquisa, que 90% dos homens mentem sobre o desempenho sexual deles. Uhum, Aí Normalmente para outros chega, homens, assim, né? sim, sim, para os homens, claro, entre eles. Aí chega o cara e fala, pô, meu amigo falou que tal. Eu falo, aí eu vou lá, mostro, falo assim, ó, 90%. Né? Então, a chance, isso é comportamental, uhum, né? É comportamental. uhum. E isso Social. pois é. Agora, onde é que está? Onde que está ficando falho aí? E por que que a sexualidade, metade da população, entre homens e mulheres, apresenta um tipo de disfunção sexual? Um tipo, Ou na desculpa, fase de falhou disfunção aí. sexual? Disfunção. Uhum, Ou na fase do desejo, ou na fase da excitação, ou na fase do orgasmo, uhum. né? Pois é, essa é uma questão que a gente pode até deixar ela em aberto para uma próxima live também, né? É porque Ah, tantas ah, disfunções nessa parte tão importante da vida, né? pois é, pois é. Que faz parte do conceito de qualidade de vida e de saúde da Organização Mundial da Saúde, né? Uhum, sim. Saúde física, mental, social e sexual, Uhum, né? sim. Assim como também faz parte o direito de você também não gostar de sexo, né? Que também existe uma outra linha que reivindica esse direito, né? Sim. Então, acho que é importante, né, pensar nos direitos, né? Quais são os direitos, né, que a pessoa realmente vai se garantir, vai se permitir.
né? Não só E com relação à principalmente, sexualidade. e principalmente sendo mulheres, né? Eu acho que isso É, para nós mulheres, isso fica permeado por muitas outras questões que a gente está aí tentando, está lutando, está fazendo. Nós estamos em 2021, né? E uhum, com tantas questões ainda sendo colocadas e com pessoas que ainda perguntam, né? Que ainda perguntam se é, onde é a uretra, onde é a uhum. vagina, onde é a vagina é vulva e a gente não usa, não Uhum. nomeia determinadas E Anne, eu tenho só uma o última nosso órgão. pergunta que eu não Tá. gostaria de deixar passar, porque acho que é um ponto importante com relação à lubrificação, Uhum. né? Porque Tá. tem aparecido muito uma questão de que a lubrificação da mulher com Roktansky é diferente, ou que elas ficam mais secas com mais facilidade. E a gente sabe que tem estudos a esse respeito, né? Pela construção da neovagina. Mas, enfim, você poderia estar respondendo a essa última questão antes da gente encerrar? Tá. A lubrificação, ela está relacionada com a excitação. Uhum, Então, quanto maior a excitação você tem, maior a lubrificação. Ela uhum, pode estar atrelada a questões hormonais e etc. Como ela fica muito nas glândulas, assim, bem mais embaixo externas, e né? mais externas, né? Eu acho, eu desconheço, né? Posso estar enganada, mas que isso esteja relacionado a síndrome de Rokitansky, porque a lubrificação ela está relacionada à excitação. Se você tem excitação, você vai ter a lubrificação. Salvo alguma disfunção hormonal, e que isso pode acontecer, enfim, com qualquer mulher, né? Então, mas a Lela vai trazer um ponto para corroborar essa ideia, que ela. Então, eu fiz, aliás, hoje a minha fisioterapia e ela mesma falou que a mulher que está construindo essa neovagina, pelo menos no primeiro momento, durante a construção, o canal é mais seco, ele fica mais seco, a mucosa produz menos mucosa, né? E isso é uma coisa que vai evoluindo conforme a construção do canal, enfim, Tá. porque Isso com a é intervenção normal. cirúrgica. Na intervenção Não, cirúrgica, você está não falando? Não necessariamente. necessariamente, porque assim, Tá. eu acho que não necessariamente envolve uma questão hormonal, porque eu sou hormonalmente normal e eu tenho uma questão de lubrificação, e pelo que a Dani falou, muitas mulheres também que têm Roctance têm uma questão com a lubrificação, que eu acho que às vezes depende do tamanho do canal, ou porque querendo ou não, está construindo um canal novo, né? Ah, Então eu entendi, acho que. entendi. Tá. Você entendeu? Eu acho, assim, eu preciso ver melhor essa questão, mas eu acho que a excitação e a lubrificação, eu acho não, já é comprovado, né? A excitação tem a ver com a lubrificação e isso pode ser alterado, mas isso pode ser alterado, a questão da lubrificação, qualquer dia da semana ou do que você vai ter uma relação que você não fica, às vezes, suficientemente lubrificada. Tá? Uhum, Pensando que não exista nenhum tipo de disfunção na lubrificação, é, pode ficar na questão da cirurgia, pode ser que sim. Mas aí acho que desconheço estudos que corroborem melhor, provavelmente as ginecologistas devem uhum. saber responder melhor nesse Mas sentido. talvez a gente precise repensar e responder uma próxima vez. A gente tem 2 minutos, então eu queria te agradecer Tá, muito pela live, pela conversa, agradecer a Isabela, Imagina. agradecer ao Instituto que nos acolheu aqui, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, abrindo esse espaço para as mulheres com Rock Tansky. E agradecer a todos os profissionais que dão suporte para a gente, porque são muitos. Eu não teria como agradecer a cada um individualmente, mas sintam-se todos muito agradecidos.
E a gente pode receber perguntas e vai estar respondendo para vocês via e-mail, né, Lela? No inbox do No Instagram, inbox do Instagram. pelo WhatsApp do Instituto, que está na bio do Instagram também. Ou no contato @instituto.org, institutorock.org.br. Tá bom? Eu também agradeço todo mundo, o pessoal que está participando, muita família aqui, né? Queria agradecer também as psicólogas que nos ajudaram. As psicólogas, as nossas pacientes que dividem com a gente, né? Todas essas questões Com certeza. e a Lela, a Dani, a Cláudia Melotti, a Luciana, todo mundo que nos acolheu aí para esse trabalho super importante. Então, muito obrigada, viu, Iane? Muito obrigada. Tá, beijão, obrigada. Beijo. Viu? Muito obrigada por todo mundo que veio. Muito obrigada. Obrigada, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite.